Alegria nessa noite, quero receber o pregador da noite, quero pedir que a igreja se coloque de pé, para nós estarmos recebendo e agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Alan, que irá ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós nesta noite, com muita alegria, saudando ao Senhor com palmas, vamos recebê-lo. Graças a paz, meus irmãos. Muito feliz de receber essa oportunidade de estar aqui. Eu vou fazer já a oração, aproveitar que os irmãos estão de pé. Meus irmãos, como o pastor já disse, nós vivemos tempos difíceis, mas a palavra de Deus ela vem para nos orientar e nos mostrar que a promessa de Deus é uma só, e que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ó Deus. Eu te peço, Senhor, para que tudo que seja dito ou feito aqui hoje, seja somente da Tua vontade, para a Tua glória e segundo o Teu querer. Abençoa as nossas vidas, direciona, Pai, o culto que estamos prestando a Ti, para que seja, Senhor, um culto agradável em todo o momento. Muito obrigado pela oportunidade novamente, nos direciona e dá, Senhor, a direção conforme o Teu querer. Em nome do Seu Filho Jesus, amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, a mensagem de hoje, eu confesso que eu fiquei com muita dúvida durante a semana. Mandei mensagem para o pastor algumas vezes, mandei mensagem para um amigo, Fábio Mindu, estou fazendo aulas com ele, aí mandei mensagem para ele perguntando, porque essa mensagem eu senti nitidamente Deus ministrando ela na minha vida. Um belo dia eu acordei pela manhã, fui levar minha esposa no trabalho e fiquei pensando e orando em pensamento, quando de repente eu comecei a refletir sobre uma palavra que estava lá no livro de Tiago. E aí, quando eu cheguei no trabalho, antes de iniciar a jornada de trabalho, eu dei uma lida na mensagem. E aquilo, durante o dia, foi crescendo no meu coração, um entendimento que eu nunca tinha tido antes. E aí eu anotei em um papel e deixei separado. Naquele mesmo dia eu tive aula, conversei com o Fábio e falei para ele, Fábio, hoje eu acho que Deus me deu uma mensagem, mas eu acho que Ele está tratando comigo. Aí ele falou, me conta. Aí eu contei mais ou menos, ele ficou ouvindo, quando eu terminei ele falou, irmão, foi algo realmente de Deus, porque essa semana eu li um livro que falava sobre mais ou menos esse pensamento, é de um teólogo muito antigo, inglês, e eu não consegui entender muito bem o que estava querendo dizer ali naquele livro, e eu orei e pedi para Deus me dar entendimento, e hoje nós conversando, eu consegui entender. Então, eu organizei todo esse pensamento, coloquei num papel para ficar fácil, para eu não esquecer, e trouxe aqui para os irmãos. Mas eu digo que, antes de trazer para os irmãos, é algo que Deus tem tratado ao meu coração. O tema da mensagem é fugir ou resistir. Meus irmãos, às vezes nós parecemos os São Paulinos hoje. O São Paulo hoje ganhou um título. Eu passei pela rua, eles estavam tudo correndo, sem direção. O que faz agora? O que faz agora? Não sabe nem o que fazer. Às vezes nós estamos igual os São Paulinos hoje, sem direção. Então, meus irmãos, que nós possamos receber a direção e a orientação através da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, há uma história de um piloto, no início da aviação, no início da história da aviação, um piloto inglês, onde ele decola com o seu avião, e numa cidade próxima, ele faz um pouso. E era uma cidade onde tinha um aeroporto numa área deserta. Ele pousou ali, abasteceu o seu avião, colocou alguns suprimentos e foi fazer um outro voo. E aí, sem perceber, um rato entrou no avião. E ele, não percebendo, terminou de carregar o avião, pegou os suprimentos, pegou tudo, se preparou e foi seguir para o aeroporto seguinte. E no meio da sua viagem ele escuta
um roedor comendo alguns fios, e ele tem a impressão de que ele está comendo algumas peças do avião em meio a um voo. Naquele tempo, como era no início da história da aviação, não haviam aeroportos próximos, não haviam lugares para se pousar o avião que fossem próximos. Então, ele automaticamente entrou em desespero, porque ele pensou, um roedor, se ele comer um fio ou uma peça que é essencial para manter o avião no ar, eu irei cair e não tenho o que fazer. E aí, em meio a esse desespero, ele se lembra de uma orientação que ele teve uma vez, onde dizia que um rato, um roedor, de porte pequeno, numa determinada altura, o oxigênio fica tão rarefeito que ele não consegue respirar e morre. Naquele mesmo instante, ele puxa o manche do avião, sobe, vai subindo com o avião, subindo, o máximo que ele consegue. Ele chega a uma altitude em que até para ele respirar estava difícil. E aí ele percebe que aquele som do roedor que ele estava ouvindo ali atrás dele, ele não ouve mais. E aí ele volta a descer e voa normal até chegar ao seu destino. Chegando no seu destino, ele vai lá, tira o banco, desmonta algumas peças, acha aquele roedor. E o roedor estava morto. A lição que essa história traz para nós com relação ao pecado é que se neste momento ele dissesse assim, vou resistir, vou voar aí mais 2 horas de voo, vou deixar ele comendo as peças aí, vou torcer para não cair. As chances que ele tinha de que ocorresse uma catástrofe e ele caísse eram muito grandes. Mas ele lembrou-se que se ele resistir, aliás, que se ele fugir, se ele ir a uma altura onde aquele roedor não possa sobreviver, se ele se distanciar da possibilidade daquele roedor sobreviver, ele teria chance. E é o que ele faz. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. De que forma? Agora nós vamos para a palavra de Deus para entender isso de forma mais clara. Tiago capítulo 4, no verso 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Em contrapartida, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 e 22 diz assim: ponham à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom, fujam de tudo o que é mal. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E por fim, 2 Timóteo 2, verso 22 diz assim: fujam dos maus desejos, fujam dos desejos malignos da juventude e sigam a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós lemos 4 textos, apenas um deles faz menção a resistir. Todos os outros 3, eles nos ordenam para fugir e não resistir. Vamos entender isso. Eu vou trazer para nós um exemplo de uma pessoa que fugiu e deu certo. José do Egito, todo mundo conhece a história de José. José, ele tem um sonho, e ele conta esse sonho para o seu pai, para os seus irmãos. Era um sonho onde ele iria governar sobre o pai e os irmãos. Os irmãos não gostam daquilo, entregam ele para ser escravo. Ele é vendido para um homem influente, um homem chamado Potifar. Esse homem, entendendo que José era um homem de Deus, muito capaz, coloca José para administrar toda a sua casa. José se torna o mordomo daquele homem, administrando a casa dele.
A esposa de Potifar, vendo José, que era um homem muito belo e formoso, a própria palavra diz que José era belo em aparência. Vendo que José era belo, aquela mulher constantemente tentava ele. Olha, você é muito interessante, você é muito bonito. E vai, conversa vem, e constantemente aquela mulher tenta José. E a palavra diz que José, em um determinado dia, vai para organizar a casa. Nenhum dos outros profissionais, nenhum dos outros empregados estavam na casa, estava apenas ele e a mulher de Potifar. Aquela mulher o agarra e começa a insinuar a ele. E o que ele faz? Dá-lhe pé, foge dali. Se ele não fugisse, ele cairia no pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos a influência que o pecado tem dentro de uma pessoa. E como o próprio texto de 1 Coríntios diz, quando nós pecamos sexualmente, não peca fora do corpo, mas peca contra o próprio corpo. Se José ali não tivesse fugido, ele cairia. Vou dar agora um outro exemplo de alguém que não fugiu e caiu feio. Um belo dia, Davi, já coroado rei, estava lá no seu palácio. E ele começou a andar sobre o terraço do palácio. O povo estava num tempo de guerra, ele havia mandado para a guerra todos os seus generais, todos os seus soldados, mas ele ainda estava lá no palácio. Davi, lá no terraço do palácio, andando e observando a cidade, que ficava abaixo do palácio. Observando a cidade, ele olha em direção a uma casa e lá vê uma mulher tomando banho. Naquele tempo, eles tomavam banho na parte de cima da casa, porque as pessoas que passavam na rua não conseguiam ver. Porém, o rei que ficava lá em cima conseguia ver. E vendo aquela situação, Davi teve uma oportunidade. Ali ele poderia fazer o quê? Continuar e olhar para outras casas. Mas o que ele fez? Chamou um de seus soldados, os seus serviçais. Quem é aquela mulher? E eles responderam, Betseba, mulher de Urias. Ele falou, vai lá, busca ela lá. Eu quero ver ela. E ali, Davi comete o adultério. É muito interessante porque isso acontece no capítulo 11 de 1 Samuel. No capítulo 12, Deus envia um profeta, o profeta Natã. O profeta chega e conta uma história. Davi, havia 2 homens num povoado, 2 homens, 2 famílias. Um deles muito rico e o outro não. O que era muito rico, ele tinha diversos animais. Já o outro tinha só um bezerrinho. E aí os convidados daquele que é muito rico chegaram. E ele, para dar uma festa, mandou matar o bezerrinho do outro, que só tinha um. Olha só, Davi, que coisa. E aí Davi responde, eu não acredito nisso. Ele tendo tudo aquilo, ele mandou que matasse do rapaz que só tinha uma. Esse cara tem que ser condenado. Ele deve ter falado, manda matar. Manda matar esse safado aí. E aí o profeta fala, esse homem é você. Davi teve, irmãos, a oportunidade de fugir, mas ele não o fez. Meus irmãos, tudo aquilo que vem de dentro de nós, toda tentação maligna que parte do nosso coração, que é do nosso próprio mau desejo, não dá para resistir. Nós precisamos fugir. Vamos trazer para um exemplo do dia de hoje. Para quem é jovem essa? Você está lá na casa da sua namorada. A mãe dela vai sair.
Vocês vão ficar só. O que você tem que fazer? Vou ficar aqui, eu vou resistir. Não. Você precisa fugir. Tiago capítulo 1 fala que toda tentação parte do nosso próprio mau desejo. Toda tentação maligna parte do nosso próprio coração, do nosso próprio mau desejo. É como se você dissesse: vou resistir a mim mesmo. É impossível. Por isso a orientação de Deus para nossas vidas neste momento é: fuja. Então, quando é que devemos resistir? E eu vou dizer quando devemos resistir. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Jó, ela nos diz que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus. E um dia, em uma reunião que teve no céu, Satanás encontra-se com Deus e diz a ele que o povo no mundo comete diversos erros. E aí Deus exclama: mas tem um. Você já viu meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele é justo. E aí Satanás diz para ele assim: ele é assim porque o Senhor o ajuda. Deixa eu tirar tudo dele, para ver se ele não vai cair. E aí Deus dá uma condição para ele, diz: tudo bem, tira tudo, mas não atente contra a vida dele. E assim o inimigo faz. Tira de Jó a casa, tira de Jó os bens, tira de Jó os filhos. Jó perdeu tudo. Quando Jó perdeu tudo, aquilo foi algo que partiu de dentro dele? Não, aquilo foi uma provação externa. Jó, ele sofreu provações e tentações externas. O inimigo atentou contra ele. A própria palavra diz, quando Satanás conversa com Deus e fala: eu posso tentá-lo? E Deus diz sim. Então ele foi tentado pelo Satanás. Mas era uma tentação externa. O que ele deveria ter feito? Que foi o que fez? Jó resistiu. Tiago capítulo 1 diz que a prova da nossa fé nos traz uma ação que, quando nós perseverarmos, nós nos tornaremos mais maduros e íntegros. A prova da sua fé, quando gera em você perseverança, quando você é provado, quando você é tentado por coisas externas e você resiste, você se torna mais maduro. Um outro exemplo, Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Diz a palavra que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, essa semana eu jejuei 12 horas. Eu estava com uma fome que eu não estava aguentando. Imagina 40 dias e 40 noites. Um tempo atrás, eu conversando com um amigo, eu falei: você jejua? Ele: sim. Aí ele já se prontificou: meu recorde é 24 horas. Eu falei: meu Deus, que bênção. Aí eu não queria perder, eu falei: o meu é 25. Meus irmãos, mas eu não menti, é verdade. Quase 2. Eu fiquei 25 horas de jejum. Eu achei que eu ia morrer. Quando estava chegando perto da 25ª hora, eu já estava assim: pai, eu estou pronto, me leva. Uma fome, uma fraqueza. Meus irmãos, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus diz: ele teve fome. O diabo, observando que Jesus estava com fome, sabe o que ele fez? Ei, você não é Deus?
Transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. Ali, se Jesus fugisse, ele iria amadurecer? Não. Sabe quando o inimigo ele olha para a tua vida e ele fala assim: ei, você está com fome? Olha um celular dando sopa aí, pega e vende. Ei, você está com fome? Ó, o cara deixou a carteira cair aí, pega para você, ele perdeu. Ei, você está com fome? Nesse supermercado aqui nem tem câmera, bota na blusa aí e leva. Meus irmãos, isso são tentações externas. Nós devemos resistir. E é quando resistimos que nos tornamos maduros. Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas ele não desistiu. Vocês acham, irmãos, que o diabo iria desistir? Assim tão fácil? Ele não desistiu. Lá no verso 4, diz assim, aliás, capítulo 4, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha que interessante, porque na primeira oportunidade Jesus resiste e ainda usa a palavra de Deus. Aí o inimigo, astuto, continua tentando e usa a palavra de Deus. Ontem no estudo nós falamos de uma passagem onde Jesus está prestes a ser preso para então ser crucificado. Chega uma mulher, quebra um vidro de um óleo muito caro, derrama sobre a cabeça de Jesus. Tanto no livro de Mateus quanto no livro de Marcos diz que todos os discípulos se indignaram, porque aquela mulher poderia pegar aquele vidro que ela quebrou e derramou sobre Cristo e ter vendido e dado o dinheiro para os pobres. O livro de João cita que Judas, na verdade, foi o primeiro a dizer isso. Meus irmãos, se nós olharmos somente para a situação, até que faz sentido. Aquele vidro de óleo era caro. Lá em Jerusalém haviam diversos pobres. Por que não vender aquilo e entregar aos pobres? Mas o contexto histórico não nos diz isso. Jesus, ele era o Cristo. Os discípulos sabiam que ele era o Cristo. Havia de ser feito desta forma, porque ali ele seria ungido para a morte. Aquilo precisava acontecer. Mas os olhos espirituais deles estavam tapados. Sabe por que os olhos espirituais ficam tapados? Porque te falta maturidade. Faltava maturidade para aqueles discípulos. Por isso, eles foram junto, na mesma onda de Judas, e se indignaram. Nossa, quebrou o óleo, gastou com Jesus. Por que não vendeu? Quantas vezes, irmãos, por falta de maturidade nas nossas vidas, nós não estamos vendo uma mulher quebrando um óleo super caro, entregando ele no altar de Deus para Cristo, e nós estamos dizendo: que louca, devia vender e dar o dinheiro para os pobres. Falta de maturidade. E Jesus responde para o inimigo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas ele não desistiu. Mais uma vez ele foi lá. No verso 8 diz:
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos nos prostrando para qualquer coisa, menos para Deus? Quantas vezes não deixamos de nos prostrar ao único digno de receber, para nos prostrar a tantas outras coisas? Eu não estou aqui dizendo que você está se prostrando para o diabo, porque, me desculpa, mas eu acho que ele nem quer perder tempo com alguém que erra sem ele nem precisar induzir ao erro. Às vezes você está se prostrando ao seu trabalho, aos seus estudos, aos seus bens, a um namorado abusivo, a uma namorada abusiva, a um marido abusivo, a uma mulher abusiva, a um filho mal educado, sei lá, você sabe. Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E a palavra conclui de uma forma mágica: então o diabo fugiu. Nós lemos no início, o primeiro versículo que nós lemos, Tiago capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe qual que é o problema? Que tem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que está numa situação hoje, em que deve resistir em fé, mas está fugindo. E tem situações onde deveria fugir, mas está resistindo. Sabe qual que é o problema disso, meu irmão? Se é para você resistir, mas você foge, você não vai amadurecer nunca. Vai ser sempre aquele menino que só pode ser alimentado com um papinha de neném, que quando ouvir uma palavra que fala que você está indo para o inferno e você só vai deixar de ir para lá se você caminhar no único caminho que é Jesus, fala: nossa, que pesado. Falta de maturidade. E da mesma maneira, se é para você fugir, mas você resiste, se a palavra nos orienta, como Paulo disse a Timóteo: não se entregue aos desejos malignos da tua juventude, fuja deles. É para você fugir, mas meu namorado me chamou para assistir Netflix, só eu e ele. Meus irmãos, se é para você fugir, mas você resiste, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Davi. Só que nós hoje estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, onde você abre o seu Facebook, o seu Instagram, a sua rede social, e constantemente você vê lá: luto, fulano morreu, luto, ciclano morreu, luto, perdi meu irmão, luto, perdi meu pai, luto, perdi minha mãe. Ou você aproveita a oportunidade agora, ou pode ser que você não tenha mais oportunidade. Se for para resistir, resista. 1 Coríntios 10 diz assim: se você for tentado acima do que você pode suportar, Deus vai te oferecer um escape. Se for para resistir, resista, porque se você for fraco, Deus te fortalece. Se você ainda assim não aguentar, se a sua estrutura não suportar o fortalecimento de Deus, Ele te tira dali. Se você não for suficiente capaz para sair dali, quando Deus te tirar, Ele manda alguém esticar o braço e te puxar, mas lá você não fica. Resista,
porque você vai aprender e vai amadurecer nisso. E se for para você fugir, meu irmão, pelo amor de Deus, sai daí. Se você tem um problema e você chega em casa e você sabe que se você entrar no seu quarto, ligar o computador, você vai cair, sai daí. Sai daí. O salário do pecado é a morte. Você não sabe quando é o dia e nem a hora. Não perca as oportunidades. Nossa, que pesado hoje. É porque o São Paulo ganhou, eu fiquei bravo. Brincadeira. Misericórdia. Meus irmãos, não vamos terminar assim não. João 16:33 diz assim: eu lhe disse todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições, mas contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus venceu o mundo. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Ele morreu numa cruz, sabe para quê? Para que tudo isso que você pensou na hora que eu estava falando que você deveria fugir e você não fugiu, tudo isso que você lembrou onde você caiu, Ele morreu, sabe para quê? Para que tudo isso seja esquecido. Não é assim, ó, anotei, guardei, agora vou esquecer. Não, esqueceu, já era, sumiu. Ah, mas semana passada, agora eu me lembrei, eu acho que eu deveria ter fugido e eu sei lá, eu fiquei. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de você olhar para a cruz, entender o preço que foi pago lá, entregar sua vida a Ele e dizer para Ele que a partir de agora vai ser diferente, porque Ele já morreu por tudo isso, porque Ele já pagou por tudo isso. Apocalipse diz, Apocalipse 2: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele não vai arrombar. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu ceará comigo. Eu quero te chamar para nós fazermos um momento que vai ser transformador para a sua vida. E olha que interessante, porque não vai ser só transformador para a sua vida, mas vai ser para a vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus familiares, da sua igreja. Nossa, o que nós vamos fazer que vai ser transformador para tanta gente? Sabe o que? Vamos fazer com que o Espírito Santo venha agir em nós, para converter os nossos corações, porque uma vez que nós formos convertidos pelo Espírito Santo, será salvo tu e a tua casa, porque você vai ser um exemplo de Deus, um exemplo de amor, de justiça e de paz, aonde você estiver. Você aí na sua casa, você onde você estiver, você que está aqui na igreja, eu te peço que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Hoje nós falamos a palavra de Deus aqui. Qualquer palavra que eu diga, Alan, qualquer palavra que eu diga, nunca, jamais será suficiente para que algo mude 1 centímetro na tua vida. Mas a palavra de Deus, uma letra dessa palavra, é mais do que suficiente para você ter uma vida nova. Então é nisso que você agora, a partir deste momento, vai se apoiar.
Eu quero que você, uma última vez, preste atenção, uma última vez, eu quero que você pense. Lembre-se de tudo que você fez de errado. Lembre-se de quando era para você fugir, mas você resistiu. Lembra de quando era para você sair correndo, mas você falou, vou ficar. Lembre-se quando Deus disse, saia daí, e você disse, mas eu gosto daqui. Lembre-se de quando era para você dar um passo em outra direção, mas você se manteve na direção errada. Lembre-se de cada passo que você deu em direção ao mal. A palavra nos diz que se nós pensarmos, já estamos pecando. Lembre-se dos maus pensamentos que você teve. Lembre-se de tudo que você fez de errado. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar no teu coração, na tua mente, vai transformar o teu entendimento, vai transformar a tua vida, e tudo isso que você lembrou acaba de ser esquecido em nome de Jesus. A partir de agora, meu filho, levanta a cabeça e vá ter uma vida nova com Deus. Coloque-se de pé, por favor. Meus irmãos, o pastor falou algo aqui que chamou minha atenção. Está chegando o tempo que a gente tem que avançar. Moisés tinha 40 anos quando foi mandado para o deserto. Quando foi para o deserto, fugido. Ficou por lá, conheceu a sua esposa, se estabeleceu em um vilarejo, ficou mais 40 anos. Foi escolhido, selecionado, tratado e enviado para resgatar o povo. Viu acontecer 10 milagres no mínimo. Pegou todo aquele povo, foi embora do Egito. Chegou em frente ao mar e ele fez aquilo que a gente faz constantemente. E agora? Senhor, o que eu faço? E Deus disse para ele, marche. Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Marche, avance, continue. Não fui eu que te pus aí, não fui eu que te coloquei aqui. Não foi por causa de Deus que você veio cultuar hoje, não foi por causa de Deus que você ligou a sua TV, o seu celular e abriu este culto para prestar um culto a Ele hoje. Não foi por causa dele, não foi Ele que te colocou aqui, então avance. Não foi eu que te coloquei aqui, então marche. Quando eu te mandar resistir, resista. Quando eu te mandar fugir, fuja. Mas não pare de avançar. Não pare de avançar. Chegou a sua hora. Chegou a nossa hora. Vamos forte em Deus. Meus irmãos, para finalizar, sabe por que a palavra diz que é tudo nele, por ele e para ele? João capítulo 1 diz assim: Ele, Jesus, era o verbo que se fez carne e habitou em nós. Sabe o que significa ser o verbo? Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja, do verbo haver. A palavra que Deus disse, o poder que Deus aplicou, aquilo que se criou era Jesus. E é nele, por ele e para ele que nós vamos fazer tudo a partir de agora. O que passou, passou, meus irmãos. O que ficou para trás já foi. Mas a palavra nos garante que o melhor de Deus já veio. Jesus. E é neste melhor que eu vou viver a partir de agora. Aplauda a Deus com muita, muita, muita alegria.